Palavra o nosso companheiro Walter, do IELAR, né? Vou colocar um pouquinho d'água. Obrigado. Pode deixar que eu faço. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que estejamos bastante receptivos às bênçãos dessa casa e essa oportunidade de congregarmos ideias, pensamentos, para que nós possamos fazer com que o planeta Terra em breve seja um ambiente, um planeta de paz, de harmonia, de amor, regenerado. André, você vai apagar essa luz aqui? O tema que nós vamos falar aqui hoje é um tema que eu há muito tempo já trabalho na doutrina espírita, desde que eu comecei a falar em público. Eu tive a inspiração, a intuição para falar sobre a missão educadora dos pais, e todas as minhas pesquisas, meus estudos, é voltado para esse tema, e ficou tão instigante, tão interessante, que eu fui estudar pedagogia, fiz pedagogia depois de velho já, né? Fiz pós-graduação, para que a gente possa trazer informações para você, não de curiosidade, sim com embasamento científico, né, pedagógico, e as pesquisas comprovam tudo aquilo que eu vou passar para vocês, tá? Esse tema e essa imagem, ela é bastante convidativa, porque reflete aí a imagem do futuro, onde nós enxergaremos pela frente somente a luz, né? As trevas ficarão para trás, e isso é um processo de educação que alcançaremos esse tema, essa condição. Emmanuel diz que não haverá aprimoramento da humanidade sem educação, e a educação exige uma legião de colaboradores. Então, todos nós somos convidados a exercermos esse papel. A missão educadora dos pais tem por base a questão 582 do Livro dos Espíritos, que veremos logo mais, tá? Nós teremos bastante informações desses dois livros. Os adolescentes aprendem o que vivenciam. Quem tem jovens em casa, crianças na pré-adolescência, eu recomendo esses dois livros, A Educação Segundo o Espiritismo, de Dora Encontre, e Os Adolescentes Aprendem o que Vivenciam. São livros ótimos que vão trazer informações importantes para os pais no quesito relação pais e filhos, tá? Essa autora também, a Dorothy Launout, ela escreveu As Crianças Aprendem o que Vivenciam, com uma linguagem mais voltada para a infância, a primeira infância, tá? Eu vou ler um pequeno trecho de um texto para vocês, e eu vou propor um desafio, que nós consigamos identificar de que época se trata esses dizeres, tá? Foi retirado da revista Universo Espírita. A matéria toda é Desmistificando Criança Problema, e a parte que fala sobre a mediunidade entre os jovens, mediunidade precoce, né? E num determinado trecho da matéria está escrito assim: esta juventude está podre no mais profundo do ser. Os jovens são maliciosos e preguiçosos. Jamais serão como a juventude do passado. A juventude de hoje não terá condições de sustentar a nossa herança cultural. Vocês conseguem identificar mais ou menos de que época é isso? Da humanidade? Quando afirma aqui que a juventude está podre no mais profundo do ser, os jovens são maliciosos, são preguiçosos. Alguém consegue chutar uma data para isso? Você consegue, amigo? Não fala? Mais ou menos, vocês podem fazer uma ideia? Atual? Quem acha que é atual aí?
a juventude de hoje, né? Já falaram os anos 60, anos 80, já falaram vários números, mas ninguém conseguiu acertar. Esse texto foi encontrado quando foi feita uma escavação ali onde hoje é o Iraque, né? A antiga Mesopotâmia, tá? Na Babilônia. E esses dizeres estavam escritos num vaso de barro, datado de 1000 anos antes de Cristo, tá? Então a gente percebe que 1000 anos antes de Cristo já havia uma preocupação com os jovens, e já se passaram 3018 anos, né? E ainda esse conflito continua. É claro que esses dizeres não diz respeito a muitos jovens que nós conhecemos, né? Grande parte deles estão engajados num projeto de progresso, de evolução, né? De ajuda humanitária. Nós conhecemos muitos jovens assim, mas tem muitos também que tem tudo a ver com o que está escrito aí, né? Um trabalho voluntário que eu exerço é com os jovens, e nós temos percebido isso. Eu fiz um ano atrás, aqui nessa casa, e em outras também, um tema sobre o alcoolismo juvenil, né? E ali aponta as pesquisas onde revela que esses dizeres têm a dizer com muitos jovens que estão aí perdendo, né? Negligenciando essa sagrada oportunidade reencarnatória. A infância no planeta Terra, ela é complicada. Em outros mundos mais evoluídos, além de ser mais curta, ela é mais amena e melhor aproveitada, tanto pelos pais quanto pelos espíritos que ali passam num curto período da infância. Enquanto que nos mundos mais evoluídos a infância é mais curta, o tempo de vida lá é mais longo, mais prolongado, né? Mas aqui na Terra, a criança sempre teve uma dificuldade de ter uma relação afetiva, amorosa, tá? Uma relação de igual para igual com os adultos, tá? No tempo das cavernas, a tarefa dos pais era somente dar condições de sobrevivência aos filhos, né? Conseguiu passar pelo período da infância, no que diz respeito a ser bem alimentado, os pais teriam cumprido o seu papel. Na Idade Média, tá? Que vai até o século XVIII, filho, ele era considerado posse dos pais, e ele poderia ser ignorado e maltratado à vontade. Não existia nenhuma lei que protegia as crianças, tá? Tanto é que, se a gente for pesquisar a origem dos contos de fadas, a gente vai descobrir ali que tem muito verdade ali, principalmente na história Joãozinho e Maria, né? Onde naquela época a Europa passava por uma crise muito grave de alimentos, e os pais trocavam os filhos por comida, né? Hoje, século XXI, em alguns países africanos, ainda existe essa cultura, né? Crianças são trocadas por cabras, por bezerros, tá? E lá é quase que natural. Tanto é que vocês verem nessa foto, nessa imagem, aí não vai dar para ver direito, mas os adultos estão comendo em torno da mesa e a criança está com uma colher, mendigando ali um pouco de comida. Então era assim, primeiro alimentava os adultos e sobrava, as crianças comiam, tá? Morriam doentes, não tinham tratamento, não tinha a preocupação que se tem hoje, tá? Até o século XX, os pais eram aconselhados a não demonstrar amor pelos filhos, apego, amor, tá? Tanto é que os mais antigos sabem, e eu sei, né? A herança dos nossos avós era uma educação rígida, não era assim? Vocês lembram? Né? Criança não tinha vez, não tinha voz, não tinha oportunidade de nada, não poderia compartilhar o mesmo ambiente com os adultos, né? Qualquer atitude da criança que demonstrasse um afrontamento ou um enfrentamento com os pais era tido como desrespeito, né? E
tinham seus castigos ali aplicados de acordo com o rigor da educação. Essa imagem aqui do lado, uma portinhola aberta, é a chamada roda dos expostos ou roda dos excluídos, onde as crianças rejeitadas ali eram depositadas. Foi criado pelas Santas Casas, né, de Misericórdia, para acolher as crianças que os pais não tinham como cuidar, tá? Foi até 1961 esse tipo de exclusão, né? Porque quem estava dentro, por lado de dentro, não via por lado de fora quem depositou, quem colocou ali a criança. E essas crianças nunca mais viriam seus pais, tá? Hoje, em pleno século XXI, em Berlim, na Alemanha, isso foi resgatado, né? Chamado de Baby Clap, um lugar mais avançado, onde as crianças são ali rejeitadas pelos pais, são colocadas. Melhor assim, né? Eu acredito. Tá? Melhor assim, porque muitas crianças são jogadas nas ruas para os animais. Tá? Isso não é um sinal de progresso, tá? Não é um sinal de progresso, mas nós sabemos, hoje passou no jornal, vocês viram no jornal hoje, uma mulher jogou uma criança de cima da ponte e caiu, ela só não morreu porque caiu na lama, tá? Então, a gente vai falar sobre isso, que a missão principal dos pais é a educação, é cuidar de seus filhos, tá? Mas isso demonstra, a prova de um atraso da humanidade, um atraso, tá? Onde os pais rejeitam seus filhos, a ponto de ter que colocar num lugar, né? Abandonar num lugar, né? Mas vamos lá. Maria Montessori, em relação a isso, ela dá um recado aos pais. Maria Montessori foi a primeira médica psiquiatra italiana. Ela diz: lidar com a criança é lidar com um ponto mais delicado e vital, onde tudo pode se decidir e renovar, onde tudo está cheio de vida, onde se acham escondidos os segredos da alma, porque ali se elabora a educação do homem. Tudo que falarmos aqui hoje tem como base esses dizeres de Maria Montessori, tá? Onde se acham escondidos os segredos da alma, porque ali se elabora a educação do homem. Lidar com a criança consiste nisso, tá? Ter essa percepção, principalmente nós espíritas, que temos a visão dos nossos filhos como espíritos, né? E que traz uma bagagem do passado. O Livro dos Espíritos pergunta, então, que é o tema que nos inspirou essa palestra, a missão educadora dos pais, e perguntaram então, Kardec pergunta, se pode considerar a paternidade uma missão, e ali diz que é sem contestação possível uma verdadeira missão, e ao mesmo tempo um grandíssimo dever. Os Espíritos falam que é a principal missão do homem na Terra, tá? Enquanto você não tem filhos, sua missão pode ser das mais diversas possíveis, tá? Mas a partir do momento que você gerou um ser, e esse ser é um espírito reencarnado, a sua primeira missão passa a ser essa, tá? Deus põe o filho sob a tutela dos pais, para que esses a dirijam no caminho do bem, tá? É a sequência dessa informação. Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho, vai dizer: lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará, que fizeste da criança confiada sob a vossa guarda. Vejam que os Espíritos transmitem para nós essa informação, mas o que eles transmitem são informações. O que uma palestra transmite é informação, o que um livro transmite é informação. Os jornais, os noticiários, a palestra, por melhor que seja o orador, ele transmite informação.
e não conhecimento, porque conhecimento é o produto da assimilação e da compreensão da informação que eu recebo. Eu só transformo essa informação em conhecimento quando essa informação toca profundamente em mim e me mobiliza a tomar uma atitude diferente. Tá? Estão entendendo? Livro dos Espíritos, qualquer livro, transmite informação. Conhecimento é produto da assimilação e da compreensão da informação que eu recebo. Porque pode entrar por aqui e sair por aqui e não representar nada para nós. Todo esse progresso que nós adquirimos até hoje e que nos faz estarmos sentados aqui, tá? É produto da informação que recebemos, tá? E a transformação dessa informação em conhecimento, tá? Eurípides Barçanufo, fundador do primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo, né, dizia que a sua preocupação não deve ser somente com o desenvolvimento intelectual, cultural e moral da criança, sendo a criança um espírito eterno, imortal, e tendo vivido antes, a educação devia promover a recordação da aprendizagem anterior já feita, fazendo desabrochar as suas virtudes, a centelha divina que cada um traz dentro de si. Educar sempre foi e sempre será de dentro para fora, né? Como diz o Pacheco, né? Educar é despertar a divindade que cada um traz dentro de si. Tá? André Luiz vai dizer na Revista Espírita, Allan Kardec, ou seja, que os pais são os primeiros médicos da alma dos filhos, tá? Tão grande que é essa missão. Quem foi o primeiro médico do nosso filho? Foi o doutor, a doutora tal. O pediatra cuida do corpo, né? Ali do crescimento, do desenvolvimento físico. Os pais cuidam da alma. Tá? Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Está lá em Mateus 19:14. E não as impeçais, né? Tome cuidado. A gente tem que ter essa atenção. Por isso que Maria Montessori disse que lidar com a criança é lidar com um ponto mais delicado e vital. Tá? Porque a criança está observando, criança vê, criança faz. As crianças aprendem o que elas vivenciam. Aqui Emmanuel vai dizer o período infantil, né? É o mais sério, o mais propício à assimilação dos princípios educativos. A gente vai ver logo mais ali a idade fértil, né? Que são os primeiros 6 anos, a primeira infância, muito importante. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que esses a dirijam no caminho do bem. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que esses a dirijam no caminho do bem. Eu vou entrar aqui agora, e eu corro esse risco, né, numa sociedade assim, hoje, a gente sabe que nós estamos ainda numa sociedade onde a matéria impera poderosamente, né? Nós vivemos uma forte influência da matéria ainda, tanto é que boa parte da nossa vida nos dedicamos a conquistá-la e aprimorá-la, né? E tem tudo a ver com o cumprimento dessa missão, de conduzir os filhos no caminho do bem. É uma atenção especial. E o que eu vou dizer aqui não é nenhum julgamento, nenhum juízo de valor, mas apenas fazendo uma análise, aquilo que é conflito do homem desde 1000 anos antes de Cristo, lidar com a juventude rebelde. Toda a juventude passou pela infância, e como nós também passamos pela infância, né? E
A pergunta é essa: quem vai cuidar da criança então? Quem vai cuidar do filho? Já que os Espíritos dizem que isso é dever dos pais. Tá? E eu tenho falado isso porque eu já tive essa oportunidade de alguns casais que têm essa dúvida: vamos ter um filho e eu não sei se eu devo ou não continuar trabalhando. Eu não vou entrar nesse campo se a mulher deve ou não deve trabalhar. Isso é do casal, decisão do casal. É uma questão de prioridade. Tá? Se eu acreditar que a prioridade é cuidar do filho, principalmente na primeira infância, eu posso decidir não trabalhar. Tá? Porque na vida é assim. Eu li de uma escritora: é preferível ter mais filhos e menos dinheiro do que mais dinheiro e menos filho. Entendeu? Preferível ter mais filhos e menos dinheiro do que mais dinheiro e menos filhos. Conheço casais que optaram por não trabalhar. Tá? A mulher ficou, ou alguém ficou para cumprir essa missão, e não se arrependeram disso. Tá? Eu vou contar uma breve história. Aí você pode dizer assim: mas aconteceu com você isso lá nos anos 60, né? Lá era uma outra época, era uma outra ocasião, uma outra cultura. A gente não pode comparar a infância e a sociedade dos anos 60 com a sociedade de hoje. Mas voltamos a dizer que esse conflito já existe há 3.000 anos. E o que eu posso dizer e afirmar que é verdadeiro, porque aconteceu comigo. Tá? Eu era criança, meus pais tiveram 11 filhos, 10 homens e uma mulher. Eu fui o penúltimo, né, dessa geração de filhos, e eu tinha meus 7 anos de idade, e minha mãe deu a mim uma missão diária, porque meus avós paternos moravam 50 metros próximo de casa. Era andar 30 metros, subir mais 20, ali moravam meus avós, os pais de minha mãe. E a minha missão era essa: todo dia eu acordava cedo, ia na casa da minha avó, perguntar se estava precisando de algo. Vó, avô, tudo bem? Dormiram bem? Tomaram café? Precisa de alguma coisa? Aí eu voltava para casa e eu dava essa informação à minha mãe. Sabe que nos anos 60 a dificuldade para ter um brinquedo era terrível, né? Os nossos brinquedos eram construídos por nós mesmos. Eu estou vendo poucos, né, muitos jovens aqui. Você lembra disso, né? A gente tinha que fazer. Se quisesse brincar, não era assim? Tinha que se virar, né? Então lá um chuchu virava um boi, uma pedra virava um trator, e era um trator mesmo, não era? Não era? E era um boi de verdade, não é verdade? A gente fazia isso. E um desses dias eu fui até a casa da minha avó, e o vizinho da minha avó, o seu Antônio, tinha feito uma reforma, e tinha aquele monte de entulhos na calçada, e ele tinha mexido com o madeiramento da casa, e tinha uns tocos, vários pedaços de toco. Ele até fez o sinal ali, maravilhoso aqueles tocos. Eu não vi um monte de lixo, eu vi uma agência de automóvel. Eu vi aqueles tocos, falei: gente, é tudo que eu queria, né? E peguei um toco daquele. É claro que antes eu tomei a precaução de olhar para ver se não estava sendo vigiado, né? Eu não queria ser pego em flagrante delito. Olhei, não tinha ninguém. Fui, peguei um toco e pum, debaixo do braço, e fui ali, o meu caminhãozinho, todo feliz para casa. Cheguei em casa,
Mãe, o vô está bem, a avó está boa também, está tudo jóia. Ah, tá bom, filho. Ah, sim, tudo bem. O que é isso que você está segurando? Ah, mãe, é um toco. Ah, sim. E onde você arrumou esse toco? Ah, estava lá na casa do seu Antônio, jogado no lixo. Ah, sim. E você pediu para quem? Ah, mãe, eu não pedi para ninguém, não. Não tinha ninguém lá para eu pedir. Então esse toco não é seu. Mãe, mas estava no lixo, mãe. Por isso que eu peguei. Estava no lixo, mas nem o lixo te pertence. Minha mãe era baixinha, sabe? Bem baixinha, mas ela nunca bateu em nós, nunca. Minha mãe nunca bateu, mas tinha uma energia nas palavras convincente, né? Mãe, deixa eu ficar com o toco. Não, não, não. Ela disse assim: nunca mexa em nada que não lhe pertence. Vá e devolva o toco. Eu fiquei totalmente decepcionado, né? Coloquei o toco debaixo do braço, fui lá, né? Meu caminhãozinho foi para o Beleléu. Aí, quando eu fui jogar o toco no entulho, o dono do toco apareceu. Falou: ô moleque, você está mexendo aí, moleque? Falei: eu vim devolver um toco aqui que eu peguei. Mas para que você quer esse toco? Para mim brincar. Ah, pode levar para você. Pega o tanto que você quiser. Que alegria, não é? Aí eu ganhei o toco e voltei todo feliz para casa. Minha mãe viu. Ela viu porque estava em casa. Se ela estivesse trabalhando, ela não teria visto. Eu teria roubado um toco num dia, um toco no outro, depois um caminhãozinho, depois um soldadinho de chumbo. Ela foi e matou o mal na raiz, né, André? Na raiz. Nunca mais. Até hoje, quando eu vejo um toco, eu lembro da minha mãe. A importância é isso, tá? Não é discutir aqui se deve ou não deve trabalhar, a mulher, não estamos discutindo aqui a questão da mulher, a questão de quem vai cuidar da criança, uma vez que os Espíritos disseram que Deus põe o filho sob a tutela dos pais. Porque se ele falasse assim, Deus põe a criança sob a tutela dos educadores, aí podia ser o professor, a professora, o vô, a avó, a babá, né? É esse cuidado que a gente tem que ter, porque a Terra vai evoluir a partir do cumprimento dessa missão, a missão educadora dos pais. Hoje tem algumas situações complicadas, né? Eu estava assistindo a Rede TV Cultura, Roda Viva, e tinha um debate ali sobre educação. Ali estava um pediatra. Ele disse as situações que aparecem no seu consultório. Ele disse que tem mães que têm que levar a babá junto, porque os pais não conhecem o hábito dos filhos, não sabem. A hora que levanta, a hora que acorda, o que come, o que gosta, o que não gosta. Tem pais que levam a babá, mas eles têm a suplente da babá, no caso de a babá não for trabalhar. Mas o temor é tão grande de ter que ficar com os filhos, que além da babá e da suplente da babá, eles têm também a suplente da babá, né? Ou seja, qualquer hipótese de ter que cuidar dos filhos será anulada, né? É essa ideia que a gente passa através dessas informações. Está falhando aqui o meu André, meu trem está falhando aqui, não sei o que aconteceu. Pode passar outra aí. Então é isso. Mexe para mim aí. Um pai, quando gera e sustenta um filho, só realiza com isso 1/3 da sua missão. Isso é Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, no livro Emílio. Tá? Um tratado de educação. Um livro de 700 e poucas páginas, né? Um pai, quando gera e sustenta um filho, só realiza com isso 1/3 da sua missão. Mas aqui ele vai dizer o seguinte, que os filhos devem amar os pais antes de saber que este é o seu dever, tá? Os filhos devem amar os pais antes de saber
que este é o seu dever. Deu certo aí, André? Pode mudar. Vamos ver se vai agora. Aqui, Herão Tolstói diz que todas as famílias felizes se assemelham. Achei fantástica essa frase. Todas as famílias felizes se assemelham. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, né? E todo o restante virá por acréscimo. Mas cada família infeliz é infeliz a seu modo. Outro campo minado também é a violência infantil. É aí que eu quero caminhar a palestra para o final. Violência infantil. Bater para ensinar. Século 21. Querer educar crianças do século 21 com métodos dos séculos passados, né? Voltar para trás. E há controvérsia quando alguns pais se manifestam dizendo contra essa teoria, tá? Mas vamos lá. Neurociência fala sobre neurônios espelhos. Esse ponto é delicado porque há um momento da punição, do castigo, da violência doméstica, quando um adulto se dirige a uma criança e para repreendê-la usa de ações violentas, né? Dá impressão pelo tamanho, impressionar pelo tamanho, pelo medo, tá? Isso gera consequências graves. Neurônios espelho vai explicar o seguinte, que se parássemos para pensar, jamais agrediríamos uma criança. Jamais. Principalmente se essa criança for nosso espelho, nossos filhos. Porque aquilo que estamos repreendendo na criança pode ser o reflexo de nós mesmos. Criança vê, criança faz. A criança aprende aquilo que vivencia. Tá? O que diz a neurociência sobre isso? Vai dizer que faz com que o cérebro imite o que o outro está fazendo, sem repetir. O cérebro. Tá? Isso acontece com os adultos também. Tá? Sem precisar repetir a ação do outro, o meu cérebro já está aqui registrando. Eu faço assim com as mãos, ninguém vai fazer, mas está lá dentro do cérebro, acontecendo milhões de sinapses aí, tá? E está tudo programado. A hora que quiser fazer, desabrocha quase que por instinto, tá? O outro nos forma internamente, mesmo que externamente não esteja aparecendo nada. É aos poucos. Eu vou formando a criança sem saber que ela está sendo formada por mim mesmo, tá? Aí eu vou castigar depois. Vamos lá, tem mais. Precisamos observar as duas dimensões dos seres humanos, o que acontece do lado de fora e o que acontece do lado de dentro. Quando punimos uma criança por rebeldia, por qualquer motivo que seja, nós estamos observando o que está acontecendo do lado de fora, não estamos vendo o que está acontecendo do lado de dentro, o que motivou aquilo. Se pegarmos a ação propriamente dita, que nos revoltou, que nos causou indignação, revolta tamanho de erguer a mão para bater num ser minúsculo, mais frágil, mais delicado, que não tem condições de se defender, porque mesmo que se defender, vai apanhar mais ainda, porque é agressão aos pais, né? Se pegarmos a ação e fizermos o caminho de volta, de onde ela se iniciou, vai haver o encontro de pais e filhos no mesmo caminho, no mesmo trajeto. É muito complexo isso, tá?
e a sociedade futura, as sociedades felizes, os mundos felizes, já descartaram a violência, a agressão como método de educação, tá? Do espírito. O Augusto Cury fez essa palestra em Rio Preto, na Represa, na concha acústica. Ele disse assim, no meio da palestra dele, e eu anotei no meu caderno: as palavras que os pais jamais deveriam dizer a seus filhos são ditas nos primeiros 30 segundos de frustração. Ou seja, em 30 segundos eu vou dizer para meus filhos palavras que eu jamais deveria dizer, tá? A neurociência fala de memória sonora dentro da barriga da mãe. No 5º mês de gestação, a criança, o feto, já ouve tudo o que se passa ao seu redor. É o primeiro sentido que desperta no ser reencarnante, ainda no período de gestação, é a audição. A ciência vê isso como memória auditiva. Nós vemos como memória espiritual, que ali está um espírito, né, guardando essas lembranças, essas memórias como lembranças. A criança sabe que ouviu de algum lugar, mas não lembra de onde, tá? A apreciação que o adulto faz da criança modula a apreciação que a criança fará de si mesmo. Vou repetir a frase. A apreciação que o adulto faz da criança modula a apreciação que a criança fará de si mesma. E essa questão da violência, novamente, da violência verbal, não mais a física, tá? Comparar, por exemplo, um irmão com um outro. Isso é uma tragédia para aquele que está ainda em desenvolvimento, não conseguindo aprender, né? Comparar, faça como o seu irmão, veja como ele é zeloso, veja como ele é inteligente, ele só tira notas boas na escola, e você não sabe nada. Além de não ajudar aquele que está por debaixo, é possível que coloque o irmão contra o outro, tá? Nós somos o que a nossa memória lembra. Nós temos dos nossos pais aproximadamente 80% do que eles são. Nós temos dos nossos pais muito mais do que nós gostaríamos de ter, tá? Tão forte que é essa impressão que fica, né? Colocar um filho no mundo é prepará-lo para o futuro, né? Para a frente, tá? Então fala aqui, se a criança se torna má. Ah, você está falando em violência aí, que não pode bater na criança, mas é porque você não conhece meu filho. É um espírito endurecido, não entende outra linguagem que não da punição, né? Então fala aqui, com todo o cuidado dos pais, a questão 583 do Livro dos Espíritos, a criança, os pais são responsáveis se elas desviam do caminho. Os Espíritos falam que não, quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é difícil, e maior será o mérito, se conseguirem desviá-la do caminho do mal, tá? Ou seja, filhos difíceis, mais amor, mais trabalho, mais dedicação, né? É menos descanso, tá? A palmada deseduca. Então 11 países da Europa já aboliram essa atitude, né? As pesquisas apontam, as crianças que não apanham têm um aprimoramento, um desenvolvimento melhor nas escolas, tá? Quem bate para ensinar, está ensinando a bater, é só isso, não está corrigindo. Quem bate para ensinar, está ensinando a bater. Então essa cultura vem lá do passado, né? Para aprender precisa apanhar, tá? A educação pelo medo
deforma a alma. Antigamente era maravilhoso, né? Bastava os pais olhar que corria de medo, né? E que sociedade melhor nós conseguimos produzir com isso? Um mundo onde tem guerras, né? Sociedades sendo dizimadas. Violência gera o quê? Violência gera violência, né? Quando uma criança é tratada com violência, ela tem a sua pureza destruída, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, precisa passar por um longo e penoso processo de ressignificação da violência recebida. É essa a reflexão. Não bater. É o diálogo. Tá? As crianças aprendem. Tem que ter paciência, compreensão. Tá? Nós gostamos quando os nossos pais conversou com a gente, falou, orientou. Tá? E quando a criança erra, falha, ela está no seu direito. Tá? Porque o aprendizado, ele está dentro do erro. Tá? Não é batendo que se ensina, é orientando, é falando, ouvindo, 2 ouvidos para ouvir. Jamais. A violência tem que acabar dentro de casa. Não haverá paz no mundo, diz André Luiz, se essa paz não for constituída dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Tá? Então, o que a palmada realmente ensina? O que ela ensina? A temer o mais forte, o mais poderoso. A palmada ensina a perder o interesse pela atividade que estava desenvolvendo no momento em que apanhou. Ela para. A criança está ali criando a imaginação. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que coloca em risco a integridade física da criança, mas sempre pela orientação, nunca pelo castigo. Eu vejo, semana passada eu vi no supermercado uma criança apanhando da mãe. É horrível isso, é desastroso, não cabe mais na nossa sociedade, tá? A violência. Se ficamos indignados com um adulto batendo num adulto, que dirá um adulto batendo numa criança? É desproporcional pelo tamanho, pelo tempo de vida, né? Que a agressão física é uma atitude normal. Criança, nós fizemos essa pesquisa, né, no projeto, e as crianças dizem que é normal, que precisa apanhar mesmo, senão não aprende. E ela aprende assim, e vai reproduzir isso quando gerar seus filhos. A palmada ensina que a força bruta é mais importante que o diálogo. De quem se espera amor, pode vir palmada e agressão. Tá? Se uma criança é criada num contexto violento, ela tenderá a ser violenta, não que ela seguramente será violenta. Nesse contexto de violência doméstica, a criança que cresce apanhando, para não se tornar um adulto violento, tem que ser um espírito muito forte, muito decidido, senão ele cai juntamente com os pais. Tá? Mas podemos afirmar que, em contextos violentos, a violência tende a se reproduzir mais facilmente. Tá? Gandhi volta a dizer: isso não funciona em casa, né? Meu filho é muito rebelde, eu falo para ele, mas ele não obedece. É o amor. Gandhi disse: enquanto o domínio gerado pela força necessita de armas para se manter, o domínio gerado pelo amor dispensa o uso da força. Lá no livro dos Espíritos, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, capítulo 11, a lei que um dia vai reger o planeta Terra, né? A lei de amor. E lá diz assim no capítulo 11: não acrediteis na esterilidade
e no endurecimento do coração humano. Ele cede ao seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã a que não lhe é possível resistir. A força do amor, tá? Força do amor. Voltando a falar sobre Gandhi, ele diz assim, que não existe, não há uma alma, um coração tão rebelde, tão endurecido, tão enrijecido e tão mau, que ele não se entregue, que ele não ceda pela força do amor. Não há um coração, uma alma tão rebelde que não se entregue, que não ceda pela força do amor. Se não se entregar, não é porque o coração ou a alma seja tão endurecida assim, mas porque o amor não foi suficientemente forte para promover essa mudança. Acreditar que a violência pode mais do que o diálogo, do que o amor, é rebaixar o amor. E nós temos no livro no Evangelho, capítulo 11, a lei de amor, tá? Então, assim, duas questões polêmicas, né? Não bater, porque muitos acreditam que tem que bater. Ah, mas eu sou assim porque eu apanhei dos meus pais. Não, você é assim porque o seu espírito não tinha tendência para aquilo. Não foi a surra, foi a sua força espiritual, tá? Não foi apanhar, porque muitos se rebelam, tá? Muitos filhos se revoltam contra os pais. O doutor Uraí, esposo da doutora Márcia, né, que esteve aqui semana passada, ele diz que quando os filhos sentem que são amados pelos pais dentro de casa, eles descobrem que a casa gera mais felicidade do que a rua, tá? Então é isso, dificilmente os filhos vão seguir os conselhos de quem eles têm dúvida se os ama de verdade. É o amor que é a base de tudo, o que dá essa segurança, tá? O que dá essa condição favorável é o amor. Se ele tem dúvida que os seus pais o amam, eles vão procurar outras pessoas, né? Somente seremos recebidos em seus corações se realmente abrirmos os nossos. Os adolescentes aprendem sobre o amor através da forma como manifestamos esse sentimento na família. E o amor, como o tempo já esgotou, vou falar com o amor. Então é isso. Devo ou não devo trabalhar quando nasceu a criança? Isso é prioridade, decisão do casal, tá? A gente não está aqui para dizer, a mulher não pode trabalhar. Não, isso é decisão do casal. É uma questão de prioridade, né? Muitos que optaram, já disse aqui, né, tiveram uma condição menor, mas pelo menos tiveram todo o tempo disponível para buscar na escola, para levar, participar de reuniões, que a criança percebe, a criança sabe quem dá atenção para ela, quem dá amor para ela. É um espírito inteligente, ela sabe, né? Então a gente queria assim só chamar essa atenção, porque o mundo precisa caminhar para esse cumprimento de missão de nós pais, né? E para encerrar então eu vou falar sobre o amor, um poema, um escrito, sei lá como se chama, de Dora Encontre, né? A escritora do livro A Educação Segundo o Espiritismo. E olha que grandeza que é isso. Ela diz assim sobre o amor: o amor se muda, se adapta, se transforma, se sublima, mas nunca desiste. O amor pode estar triste, agitado, aflito, cansado com os atritos do dia a dia, mas se for amor, nunca esfria. O amor tudo sofre, diz Paulo,
e nunca se acaba. Mesmo ofegante, prossegue. Mesmo ferido, perdoa. Mesmo desacreditado, insiste. E mesmo rejeitado, resiste. O amor tudo pode, tudo alcança. Força divina que nos move e nos transfigura. O amor é feito de eternidade. É isso, eternidade é o amor. Tudo isso vai passar. E o que vai ficar em nossa memória é o amor que acumulamos, é o amor que distribuímos. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Muito obrigado.